Filipenses capítulo 4, vamos ver a partir do versículo 4 e até ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Às vezes nós estamos em situações que nós não sabemos como é que os nossos corações podem estar guardados, como é que os nossos pensamentos podem estar guardados. Mas a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações, guarda as nossas almas, guarda as nossas mentes, guarda os nossos pensamentos. Amém? Mas nesta noite eu gostava de partilhar um pouco convosco acerca do versículo 4, que diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Podem dizer comigo: regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor, vá lá. Amém? Sabe, eu gostava nesta noite de partilhar convosco acerca da importância de nós não perdermos o nosso gozo, ok? Acerca da importância de nós mantermos o nosso gozo bem ativo. Não estou a falar de nós andarmos sempre cara alegre, cara sorridente, mas estou a falar de um gozo interior que Deus nos dá e que nós devemos preservar a cada dia das nossas vidas. Sim? Ok? Eu não sou o melhor exemplo de pessoa que anda aí sempre a reganhar a taxa, não é? Que anda sempre aí a reganhar a taxa, a contar anedotas e isso. Eu não estou a falar desse tipo de gozo, desse tipo de alegria, ok? Eu estou a falar de um gozo sobrenatural que está nas nossas vidas e da importância que há para as nossas vidas, da mudança, de quão vital é para nós guardarmos o gozo de Deus nas nossas vidas. Amém? Sabe, mesmo em tempos em que as coisas não estão como nós desejaríamos, mantermos o gozo de Deus na nossa vida vai fazer-nos perseverar e seguirmos em frente, mesmo em alturas em que parece que não há saída. Amém? Mesmo em alturas que parece, olha, e agora, como é que eu faço? Não é? Mas o gozo de Deus que está na nossa vida, o gozo de Deus vai nos manter-nos focados naquilo que é principal, naquilo que é essencial, naquilo que é a razão das nossas vidas, e nem que seja passo a passo, pé a pé, dedo a dedo, nós vamos continuar a caminhar e continuar a avançar para cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Isto faz-me lembrar, quando eu estive na tropa, eu gosto de contar esta história. Eu fui condutor de pesados. Hein? Eu tenho mesmo o ar de quem foi condutor de pesados. Quem percebe mesmo disto, não é? Veja lá, tirei lá a carta de pesados e de reboques e tudo. Eu andava lá com aquilo tudo velho. Eu nem sei como é que... Pronto. Só a graça de Deus. Só um bocadinho, pode ser? Só mesmo a graça de Deus. E há um dia que, pronto, eu fiz a recruta e andava todos os dias, tínhamos lições de código, sim, também de código e de mecânica e de... Eu sou um craque de mecânica, percebo mesmo disto tudo, né? E de condução, e andávamos lá por Lisboa, lá com uns grandes caminhões, mas pronto, depois passou a recruta e eu fui para uma secretária. Eu é que fazia as escalas, batia as cartas e tal, era vida boa. Estava ali sossegadito e depois ao fim de semana o comandante lá do quartel, eu estava em Lisboa, era aqui da Figueira e eu era o condutor dele, trazia-o à sexta-feira, ao domingo à noite lá ia eu de carrinho, deixava o carro ali no quartel e lá ia eu para baixo. E estava eu nesta vida sossegadita, tão tranquila, e um dia há que ir buscar uns recrutas à Serra da Carregueira. E lá estava eu a fazer a escala, e não é que faltava um condutor. Faltava um condutor e lá vai. Então quem é que vai agora? E lá vem o primeiro alpalhão, que era o sargento alpalhão, engana nome.
Ai, ó, Silva, tens que ir tu, pá. Tens que ir tu, Silva, tem que ir você e tal. Lá fui eu. E eu, ai, eu já nem sabia como é que aquilo calhou-me uma coisa tão velha, tão velha, tão velha, tão velha, tão velha, que aquilo nem, as mudanças nem entravam, aquilo, pum, pum, aquilo tinha que ser quase a pontapé, tinha que ser uma coisa aí. E depois, quando íamos para lá, não ia ninguém, só ia um caminhão à frente, uma Berlier à frente, com um Furriel, ia eu, e depois iam os outros todos atrás. Segunda circular, estão a ver? Segunda circular, e eu assim, eu estava mesmo ali, coisa. E depois nós, já não sei como é que aquilo se chama, a fila dos caminhões, como é que aquilo se chama? A coluna militar, não me lembrei agora, de repente. A coluna militar, aquilo tem que ir sempre pela faixa do meio, não pode ir nem nenhuma das pontas, tem que ir pela do meio. Está lá e eu com a do meio. De repente, o espelho do lado direito, do meu lado direito, estava assim, não é? Está assim, de repente faz assim, bumba, é assim para baixo. Eu não sei se algum de vocês alguma vez conduziu um caminhão, é que sem o espelho, quer dizer, aquilo não se vê nada, não se vê nada daquele lado, é impossível ver. De repente começam começam a virar para a direita, e agora? Vira para a direita, viras? Pois, olha, com um caminhão tão grande, quem lá tivesse que fugisse, não era? Que fugisse, mas lá ia eu devagarinho, 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 e pronto, lá fui para a direita. Mas eu ia mesmo, desesperado. Passado um bocado, o caminhão que ia à frente avariou, e o Furriel que ia lá à frente passou para a minha. Eu é que fiquei o chefe da fila. Então ia ao Furriel com a cabeça de fora, vir, pode ir e tal. E íamos assim. Mas pronto, mas isto para dizer que às vezes estamos em situações que aquilo nem dava para parar, nem dava para fazer marcha atrás. O que eu tinha que fazer era seguir devagarinho e esperar que as coisas se resolvessem e que tudo corresse bem. E nas nossas vidas muitas vezes é assim, nós sem nos apercebermos, há um espelho que vira, há um espelho que cai, há qualquer coisa que acontece nas nossas vidas e não há forma de nós voltarmos para trás, não há forma de nós largarmos tudo e fugirmos. Há que continuar com o nosso foco e continuar, mesmo que seja devagarinho, e o gozo de Deus da nossa vida vai nos fazer perseverar, vai nos fazer manter o nosso foco em Jesus Cristo. Amém? E vai nos fazer não baixar os nossos braços. Amém? Sabe, e talvez nesta noite o irmão se encontre numa situação destas, não pode fazer marcha atrás, não pode voltar para trás, fazer inversão de marcha, não pode deixar tudo e fugir, talvez seja no seu emprego, nas suas finanças, talvez no relacionamento com alguém, ou um relacionamento com alguém que tem esfriado. Encontra-se numa situação em que parece que não há saída possível, e a única saída possível dessa situação, meu irmão, é continuar a avançar um passo de cada vez, mantendo o gozo de Deus. E sabe, é interessante que nessas circunstâncias, nessas situações, e eu não estou aqui a falar de cor, toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, amém? Às vezes nós, sem sabermos porquê, nem como, nem de onde, vemos em situações que nós não esperávamos, às vezes é a saúde, às vezes é relacionamentos com alguém, mas nesses tempos, quando vimos que parece que as coisas, que injustiça, mas porquê? Agora eu que sempre certinho fazia todas as coisas, Deus, e agora acontece isto nas minhas finanças, agora acontece isto na minha vida. Mas sabe, nesse tipo de experiências, a pressão pode parecer inacreditável, por vezes pode parecer insuportável. E sabe, eu acredito que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta aos Filipenses, ele encontrava-se a viver um momento destes. Ele encontrava-se a passar por momentos de grande dificuldade. E é interessante que este livro de Filipenses, ainda o pastor Luís, há pouco tempo, à sexta-feira, trouxe vários estudos sobre Filipenses, e que nós vemos que é uma das epístolas onde o apóstolo Paulo mais nos exorta sobre o gozo de Deus, e fala sobre o gozo de Deus, sobre a importância do gozo de Deus. E quando ele estava a escrever esta carta, ele estava preso, estava a passar por uma situação no limite das suas forças. Sim? E sabe, ele encontrava-se preso não porque não pagou os impostos ao Gaspar, não é? Agora já não é o Gaspar, agora já é o outro.
Ou outra, não é? Agora é outra. Sabe, ele estava preso por pregar o Evangelho, não é? Ele estava preso por pregar o Evangelho. E sabe, nesta altura da sua vida, não sabemos bem se foi quando Paulo já estava em Roma, tanto naquela prisão domiciliar, ou se foi numa outra situação em que ele esteve preso. E o apóstolo Paulo, ele já tinha um registro criminal já assim jeitozinho, não é? Por causa de pregar o Evangelho, ele já tinha passado por muito. Já tinha passado por muita perseguição e por muitas vezes estar preso nas prisões romanas, simplesmente por pregar o Evangelho. E os irmãos sabem que as prisões romanas não eram lá lugares muito agradáveis, ok? Hoje em dia, não é? Estar preso, não estou a dizer que é bom, não é? Mas comparando com a altura, hoje em dia estar preso, tem cama, roupa, comida, temos tudo e mais alguma coisa, não é? Há quem diga que até têm demais. Não sou eu que digo, ok? Sabe, naquela altura, a maior parte das prisões romanas eram lugares cavados, portanto, eram lugares subterrâneos, eram lugares... Portanto, eles não viam a luz, ok? Eles estavam lá escondidos, eram lugares subterrâneos, era tipo um poço, ok? Eles tinham... Eu tirei algumas imagens, era para trazer, e infelizmente a minha cabeça já não é o que era, e pronto, e passou-me, e agora e infelizmente não trouxe. Mas pronto, mas os irmãos de certeza que conseguem fazer um filme aí na vossa cabeça, não é? Portanto, eram lugares onde os presos eram enviados através de tipo um poço, aquilo tinha uma entrada, um buraco no chão, eles eram mandados lá para baixo. Ok? Iam lá para baixo, mandavam para lá comida, etc. Algumas cadeias tinham 2 andares, por baixo desse, onde estavam os prisioneiros, normalmente estavam acorrentados uns ao lado dos outros, não é? Todos nós já vimos filmes desse tempo. E por baixo ainda havia uma outra sala, onde havia a chamada sala de tortura, onde as pessoas eram torturadas, onde as pessoas haviam tipo mesmo uma masmorra, sabe? E nós não sabemos em que condição o apóstolo Paulo se encontrava, mas seria certamente num lugar muito parecido com isto, num ambiente bem complicado. E o apóstolo Paulo, com certeza, estaria ao lado de criminosos perigosos, com certeza até ao lado de algum gladiador, ao lado de alguém que era um assassino, etc. E este era um lugar terrível, era um lugar escuro, era um lugar onde cheirava muito mal, era um lugar assustador, certo? Mas, no entanto, no meio de todas estas circunstâncias, o apóstolo Paulo, ele traz-nos esta revelação sobre a importância de nós vivermos uma vida cheia de gozo. Sim? Estão a acompanhar-me? Sabe, e perante tudo isto que Paulo está a passar, nós conseguimos sequer imaginar o que é que nós estamos a falar. Sabe, o apóstolo Paulo, ele está a dizer que não vai permitir que as circunstâncias determinem o seu gozo. O apóstolo Paulo, ele está a dizer que usa o seu gozo para determinar as suas circunstâncias. Sim? Obrigado pelo vosso entusiasmo. Sabe? Esta é uma lição que todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos aprender esta lição. E quantas vezes nas nossas vidas nós permitimos que as circunstâncias à nossa volta determinem o nosso gozo? Sabe? Em vez de usarmos o gozo que Deus nos tem dado como um dom precioso que Deus nos deu, vamos pegar nesse gozo e vamos determinar as nossas circunstâncias. Amém? E eu sei que todos nós podemos dizer que não é fácil nós mantermos o nosso gozo quando estamos a passar por situações difíceis, correto? Não é fácil, eu não estou aqui a dizer que é fácil, não estou aqui a falar de cor, mas eu estou aqui para te dizer, meu irmão, que apesar de não ser fácil, é possível. Pode dizer comigo? É possível. Dá lá um abanão à pessoa que está ao pé de ti, é possível. É possível mantermos o nosso gozo. Aleluia. Sabe, Deus não deseja
que nós fiquemos para sempre a curtir a nossa tristeza. Deus não deseja que nós fiquemos para sempre a sentirmos coitadinhos, a sentirmos que não valemos nada, a ficarmos lá no nosso canto, abatidos com aquilo que nos aconteceu. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Sabe, mas Deus deseja que nós cheguemos à fonte de vida, à fonte de alegria e experimentemos o gozo sobrenatural do nosso Deus. Porque o gozo de Deus na nossa vida faz toda a diferença. Amém? Sabe, se o nosso adversário não nos conseguir roubar o nosso gozo, ele não nos vai derrotar. Amém? Ele não nos vai derrotar. Se o irmão mantiver o seu gozo, o seu adversário, o nosso adversário, não nos vai derrotar. Amém? Lá em Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 1, o apóstolo Paulo dizia: quanto ao mais, ou em tudo o resto, meus irmãos, regozijai-vos no Senhor. Em todas as coisas, era o que o apóstolo Paulo estava a dizer, regozijai-vos ao Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Amém? Ao regozijar-nos no Senhor, nós encontramos segurança, nós encontramos confiança no nosso Deus. Amém? Sabe? Seja qual for a adversidade por que nós estejamos a passar, em caso algum nos é permitido não ter gozo. Sabe porquê? Porque o gozo de Deus, porque o gozo em Deus é um sinal, porque o gozo, a evidência do gozo nas nossas vidas é um sinal de que nós gostamos a confiar em Deus. Amém? Confiamos em Deus? Confiamos em Deus? Sabe? O gozo é uma fonte de força na nossa vida. Às vezes parece que não sabemos onde é que vamos buscar mais força, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E na sua presença as nossas forças são renovadas. O nosso gozo é renovado. Amém? Então como é que nós colocamos em prática isto nas nossas vidas? Como é que nós mantemos o gozo de Deus ativo na nossa vida? Se o gozo é uma expressão de um coração que confia em Deus, o que é que nós temos que fazer para não perdermos o nosso gozo? Como é que nós chegamos a este nível? Posso continuar? O vosso silêncio é porque estão-me a acompanhar, não é? É mesmo, não é? Eu já não vou demorar muito mais tempo, ok? Quem é que está a ser abençoado nesta noite? Sabe, uma das coisas que nós temos que fazer, nesta noite, gostaria mesmo de deixar algumas coisas, princípios muito simples que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Sabe, nós temos que identificar quais são as coisas que produzem gozo na nossa vida. Há determinadas coisas que no Fabiano produzem gozo na vida dele, que na minha vida, se calhar, as coisas que produzem gozo na vida dele não funcionam em mim, mas aquilo que produz gozo em mim, se calhar não produz no Fabiano. Há coisas na tua vida, meu irmão, que produzem gozo, que são geradores de gozo na tua vida. E nós temos que identificar isso de forma a irmos lá buscar esse gozo, de forma a que essas coisas possam despertar o gozo de Deus na nossa vida. E sabe, nós sabemos que Deus é o supremo criador de gozo ou gerador de gozo, sim? Mas quantos é que concordam comigo se eu disser que nem tudo o que Deus opera nas nossas vidas produz gozo? Ok? Sim? É claro que Deus sempre produz gozo na nossa vida, mas sabe, em algumas circunstâncias, em algumas estações da nossa vida, Deus pode estar a trabalhar determinadas coisas na nossa vida que nos vai fazer passar por alguns momentos que nós não vamos gostar, mas que vai produzir em nós outras qualidades, outras coisas na nossa vida. Sim? Sabe? Por vezes Deus pode estar a trabalhar numa estação da nossa vida em que o seu objetivo é produzir em nós paciência. E quem é que precisa de paciência aqui? Sabe? Podemos estar numa estação da nossa vida em que o objetivo de Deus, que Deus procura que na nossa vida nós possamos crescer
nem humildade. Okay? Podemos estar numa estação da nossa vida em que o objetivo de Deus é que nós possamos produzir um caráter, melhorar o nosso caráter, produzir um caráter nas nossas vidas. Okay? Desenvolver o nosso caráter. E sabe? E quando Deus opera desta forma, nem sempre sentimos gozo. Nem sempre são tempos agradáveis. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Sim? Nós sabemos, ainda há pouco eu disse que a presença de Deus produz gozo na nossa vida. Mas Deus nem sempre está no processo de produzir gozo na nossa vida. Isto significa que nós temos que decidir dar lugar ao gozo. Nós temos que decidir, é uma decisão minha e tua, nós temos que decidir que eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou manter o gozo de Deus ativo na minha vida, mesmo quando Deus está a trabalhar noutra área da minha vida. Viver com gozo é uma escolha que nós fazemos. É uma decisão que nós tomamos. Ter gozo é uma decisão. Ter gozo não é um sentimento, não é uma emoção. Sim? E sabe, todos temos a oportunidade de tomar a melhor decisão, mesmo ao passar pelos tempos mais difíceis. Sabe, grande parte da nossa caminhada com Deus tem a ver com decisões e não com emoções. Não é? Aqui há uns meses nós falámos um pouco sobre isso. Eu trouxe uma mensagem sobre como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. As nossas emoções irão nos enganar, são tão instáveis. Às vezes estamos aqui em cima, outras vezes estamos lá tão em baixo. Mas a nossa caminhada com Cristo não depende das nossas emoções, não depende dos nossos sentimentos, depende de decisões que nós tomamos. Amém? Amar é uma decisão que nós tomamos. Ok? Amar é uma escolha, não é uma emoção, ok? O amor até se pode tornar uma emoção e todos nós gostamos da parte emocional do amor, é ou não é? Claro, todos nós gostamos dos sentimentos que vêm até nós, mas muitas vezes nós não sentimos nada, até nos apetece apertar o pescoço a alguém, não é? E é por isso mesmo que nós temos que permanecer na decisão que nós tomamos de caminhar em amor, certo? E sabe, e quando a nossa vida é governada pelos nossos sentimentos, nós começamos a tomar decisões baseadas em sentimentos e não em valores, e ao agirmos desse modo, começamos a viver uma vida cheia de altos e de baixos. Porque os sentimentos vêm e os sentimentos vão. Mas sabe, os meus sentimentos não definem quem eu sou. Diga lá comigo, os meus sentimentos não definem, não determinam quem eu sou. Amém? A tua fé determina quem tu és. O nosso Deus determina quem tu és. Amém? E quem é que tu és? Um filho de Deus. Amém. Lá em Tiago, o apóstolo Tiago, ele escreveu o seguinte, lá em Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Amém? Este é um grande desafio que o apóstolo Tiago nos estava a trazer, certo? Tiago estava a dizer, olha, quando cairdes em tentação, quando te sentires apertado, tem grande gozo. Diga lá comigo, tem grande gozo. Pois... Mas sabe, Tiago estava a dizer que ter gozo é uma decisão que nós tomamos, mesmo quando Deus nos está a fazer passar por um caminho difícil. E sabe, tudo na nossa vida vai melhorar, tudo corre melhor quando nós guardamos o gozo. Quando temos um gozo interior que nos faz ter a certeza que no fim as coisas irão correr pelo melhor. No fim, tudo irá ficar pelo melhor. Amém? Como eu disse há pouco, se o nosso adversário, se o nosso inimigo, se Satanás não conseguir roubar o nosso gozo, ele não nos vai conseguir derrotar. Nós passamos melhor por qualquer circunstância se nós mantivermos o nosso gozo. Certo?
Nós passamos melhor por qualquer teste, nós passamos melhor por qualquer batalha, passamos melhor por qualquer tribulação se nós não perdermos o nosso gozo. Sabe? Nós temos uma saúde mais saudável se mantivermos o nosso gozo. Temos relacionamentos mais saudáveis quando nós nos recusamos a perder o nosso gozo. Amém? E o gozo de Deus na nossa vida faz toda a diferença. O gozo de Deus é como um óleo que lubrifica a nossa vida. Okay? Como um óleo no motor, não é? Um motor para trabalhar bem tem que ter aquele óleo lá. As coisas têm que estar bem oleadas, bem lubrificadas, é ou não é? E a nossa vida, para funcionar bem, também tem que estar bem lubrificada. O óleo do gozo de Deus, o gozo de Deus tem que estar bem ativo na nossa vida, lubrificar a nossa vida. Amém? E o que é que produz vida? O que é que produz gozo na tua vida? Ver o Sporting ganhar. O que é que produz gozo na tua vida? Ok, quando eu digo isto eu estou a brincar, está bem? Quando eu falo do Sporting eu estou a brincar, ok? Às vezes às vezes parece que temos que andar com uma bandeirinha a dizer que estamos a brincar, porque há pessoas que levam tudo, pronto, às vezes não, ou eu não sei contar piadas e pronto, e não percebem, mas pronto, acho que às vezes é isso. O que é que produz gozo na tua vida? Ganhar o Euro Milhões. Não, olha, sabe, talvez seja uma determinada passagem da Bíblia, na Palavra de Deus, determinados versículos que numa ou noutra ocasião te abençoaram, foram a tua âncora, foram a tua esperança, foi algo que te ajudou imenso, e ao ler aqueles versículos, algo começa a despertar cá dentro de ti, o gozo de Deus começa novamente. Como é que era aquela canção, não é? A gasosa sem borbulhas, não é? A vida sem Jesus é gasosa sem borbulhas. E sabe, a vida com Jesus é gasosa com muita borbulha, amém? Com muito gozo, com muita alegria, amém? E sabe, quando nós lemos aqueles versículos, alguma coisa começa a despertar o gozo de Deus na nossa vida. E sabe, nós sabemos que toda a Escritura é proveitosa, toda a Bíblia tem valor para as nossas vidas. Mas quantos sabem que em determinadas alturas das nossas vidas há alguns versículos que de algum modo parece que foram escritos de propósito para nós, não é? Têm tudo a ver connosco. E esses versículos tornam-se uma fonte de força, tornam-se uma fonte de gozo para as nossas vidas. Amém? Então pega nesses versículos e desperta o gozo de Deus na tua vida. Vai lá ler novamente esses versículos. Agora até temos a Bíblia no telemóvel, temos a Bíblia em todo lado. É tão fácil chegarmos à palavra de Deus. Amém? Talvez seja uma canção, um cântico que nós cantamos na igreja, que quando ouves aquela canção, algo toca na tua vida, não é? Às vezes vimos à igreja, não é? E pensamos, bem, só espero que cantem aquela música, pá. Só espero que cantem aquela música. Vamos lá ver se hoje, esse é hoje. Há tanto tempo que nunca mais cantam aquela música, é hoje. Hoje, se eles cantassem hoje aquela música, E às vezes Deus leva-nos mesmo sem sabermos, Deus usa e cantamos mesmo aquela música e o gozo de Deus. Mas sabe, olha, agora temos o CD, não é? Não precisamos de discos pedidos, não é? Músicas pedidas. Muitas vezes, não é? Quando nós precisamos de que o nosso gozo seja levantado, colocamos o CD a tocar, vamos no carro, estamos em casa, começamos a ouvir música, porque há determinadas músicas que despertam o gozo de Deus na nossa vida. Então vamos identificar o que é que desperta o gozo de Deus na nossa vida. Pode ser uma determinada pessoa, estar junto com alguém, aquela pessoa vai te abençoar, aquela pessoa vai te animar, aquela pessoa vai te levantar. Então procura estar com ela, procura a ajuda de quem te pode dar a mão e levantar. Amém? Mas assim como nós também temos que descobrir aquilo que desperta o gozo da nossa vida, aquilo que ativa o gozo de Deus na nossa vida, nós também temos que estar bem alertas sobre aquilo que nos rouba o nosso gozo. Sim?
Sabe? Também existem determinadas coisas que nos vão colocar numa posição onde o nosso adversário nos pode roubar o nosso gozo, nos pode roubar a nossa alegria. E sabe, nós temos que ter a capacidade de identificar essas armadilhas, esses ardis, e com a ajuda de Deus, guardarmos o nosso gozo. O que é que te tira a felicidade? O que é que te coloca mal disposto? O que é que interrompe o gozo de Deus, o fluir do gozo de Deus na tua vida? Talvez em tempos de desânimo tenhas que evitar estar em determinados lugares. Vamos lá ver se eu consigo explicar bem, ok? Porque nós sabemos que se estivermos naquele lugar e ao estarmos já desanimados, quando sairmos de lá, as coisas irão ficar ainda piores. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Então, se nós já sabemos, então se calhar, não é? Temos que pôr aqui qualquer coisa, há uma luz, aqui qualquer coisa, uma campainha que toca, então é melhor não ir ali, ok? Que se calhar em tempos que nós estamos cheios de fé, que tudo vai bem, ok, não faz mal nenhum estar ali. Mas quando estamos desanimados, abatidos, se vamos lá, nós já sabemos que vimos lá, já íamos assim a cair, vimos lá de rastros. Olha, às vezes há alguma canção que vai a tocar no rádio e que lhe faz lembrar alguma coisa do passado. Faz lembrar alguma memória do passado que o deixa melancólico, que o deixa triste. Sabe, em vez de ficar a curtir essa melancolia e essa tristeza, ou desliga o rádio ou mude de estação. Sim? Ok, obrigado pelo vosso entusiasmo. Isto está mesmo... Ok, está mesmo a chegar lá. Ok. Às vezes, talvez seja o relacionamento com alguém, que como eu estava a dizer há pouco, quando estamos cheios de fé, até conseguimos lidar com isso. Mas quando estamos fracos, quando estamos suscetíveis ao desencorajamento e nos juntamos a essas pessoas, o desânimo deles junta-se ao nosso desânimo e acabamos ainda piores. É ou não é? Pois é. Então não deixes que eles te levem para baixo. Temos que aprender a limitar o acesso dessas pessoas à nossa vida. E isto pode parecer muito duro, mas se nós não cuidarmos da nossa saúde emocional, quem é que irá cuidar? Não é? O próprio Jesus, ele agiu desta forma. Jesus não permitiu que a sua vida fosse uma porta aberta para qualquer pessoa, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer circunstância. Houve alturas em que Jesus teve que lidar com os seus relacionamentos, mesmo com a sua família. Sim? Houve alturas em que Jesus se afastou da multidão. Houve alturas em que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: bem, vocês não estão com a atitude correta, para trás de mim, Satanás. Certo? Ou seja, nós temos que aprender a lidar com os nossos relacionamentos e saber geri-los de forma a não prejudicar a nossa saúde emocional. Ok? Bom, eu vou andar mais rápido. Outra coisa, sabe, é que nós temos que olhar para a nossa vida, para aquilo que nós estamos a viver, com a perspectiva correta. Nós temos que ter uma perspectiva correta sobre a nossa vida e não ver as coisas só no momento, só aquilo que nós estamos a ver aqui à nossa frente, não é? Às vezes temos que dar uns passos atrás e ver as coisas com outra perspectiva. Às vezes só olhamos para aqui, parece que não há saída, ok? Mas se olharmos com outra perspectiva, de outra distância, nós vamos ver que afinal há várias saídas, afinal há outras oportunidades. Sim? E sabe, muitas vezes o que nos leva a ficar insatisfeitos com aquilo que nós estamos a viver e o que nos faz sentir miseráveis, o que nos rouba o nosso gozo, é o facto de acreditarmos que os outros são melhores do que nós. Com os outros vai sempre tudo bem. Com os outros é que é. Conosco é que não é. Sabe, nós precisamos olhar para as pessoas que nos rodeiam com a perspectiva correta e compreendermos que estamos todos numa caminhada, ok? Diga lá comigo, estamos todos numa caminhada, sabe? Em que todos passamos por tempos bons
E todos passamos por tempos menos bons. Não há ninguém que esteja sempre lá em cima, não há ninguém que esteja sempre em tempos bons, sempre lá em cima, não há também ninguém que esteja sempre mal, que esteja sempre em baixo. Nós precisamos ter a perspectiva correta. E muitas vezes nós lutamos porque estamos sempre a comparar a nossa realidade apenas com os melhores momentos das outras pessoas. Os irmãos perceberam o que eu tentei explicar? Não é? Às vezes, não é? Nós tentamos comparar toda a nossa vida apenas com um momento em que determinada pessoa alcançou um grande sucesso. Mas a outra pessoa, para alcançar aquele sucesso, e tem o resto da vida dele, não é? Como eu disse há pouco, todos nós temos momentos altos, todos nós temos momentos baixos. Amém? E sabe, da mesma forma que a fé cria um ambiente para a manifestação da graça e do favor de Deus, atitudes negativas também criam um ambiente para que as circunstâncias negativas se manifestem na nossa vida. E nós temos que manter a perspectiva correta. Okay? Olha, esta é apenas uma estação da minha vida. Okay? O inverno chegou à minha vida, chegou forte, cheio de tempestades, cheio de ventania, cheio de neve, cheio de furacões e não sei o quê. Mas isto é apenas uma estação, é apenas um período, ok? Isto há de terminar, a primavera está aí quase a chegar, certo? Temos que manter a perspectiva correta. Okay? Nós não vamos estar para sempre cansados, ok? Também não vamos estar para sempre falidos, ok? Não vamos estar para sempre estressados, não vamos estar sempre estressados. É apenas uma estação, é apenas um período, ok? Esse não é o teu futuro, esse não é o teu destino. Por isso o apóstolo Paulo, ele dizia, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém? Então não olhes para este período que estás a passar como algo permanente. Vê este período como um período de transição na tua vida. Amém? E sabe, outra coisa que nós também temos que fazer, ok? Já cheguei aos 40 minutos. Acho que ainda falta 4 minutos para os 40 minutos. Sabe? Outra coisa que nós temos que fazer, para além de identificar aquilo que produz gozo na nossa vida, para além de identificar aquilo que rouba o gozo à nossa vida, para além de olharmos para a vida com a perspectiva correta, nós temos que usar a nossa voz. Diga lá comigo, a minha voz. Ok? A minha voz. Ok? Nós temos que usar as nossas palavras para ativarmos a nossa fé. Sabe? Nós expressamos gozo não quando falamos acerca do problema, mas quando falamos ao problema. Ok? E todos nós fazemos isto. Todos nós falamos acerca do problema. Muitas vezes nós queremos estudar bem o problema. Queremos saber bem a razão do problema. Qual foi a causa do problema? E este problema, quais são as consequências deste problema? Mas veio o porquê, por isto, por aquilo, o que é que aconteceu, etc. E sabe, e quanto mais nós falamos acerca do problema, mais poder damos a esse problema. Sim? Sabe? Por isso Davi, ele dizia, vem magnificar o Senhor comigo. Magnifiquemos o Senhor. Amém? Magnifiquemos o Senhor. Sabe, nós não damos poder, nós damos poder e valor àquilo em que nós estamos constantemente a falar, que nós estamos constantemente a confessar. E nesta noite, deixe-me desafiá-lo a fazermos como Davi. Vamos magnificar o nosso Deus. Amém? Vamos magnificar o nosso Deus fazendo o quê? Falando, diga comigo, falando acerca da bondade de Deus. Amém? Vamos magnificar o nosso Deus falando acerca da bondade de Deus e não sobre os problemas que nós temos a enfrentar. Usa a tua voz para falares vida. Amém? Usa a tua voz para falares fé. Usa a tua voz para declarares louvor. Usa a tua voz para adorares o nosso Deus. Amém? Proclama bem alto. Não fiques calado em tempos de dificuldade. Levanta a tua voz. Dá louvor.
Levanta a tua voz e vamos magnificar o nosso Deus. Amém? Começa a confessar as Escrituras, começa a confessar as promessas de Deus. Sabe? É impossível nós darmos lugar a pensamentos de incapacidade e de incredulidade quando nós estamos a falar palavras de louvor. Não é? Quando nós estamos a falar palavras de louvor, é impossível nós estarmos a dar lugar a pensamentos de incapacidade. Não é? O irmão pense lá que está agora assim na sua caminha. Não, na caminha não, que senão adormecem todos já. Não, pense lá que está aí num lugar ali na praia, hein? Que está um dia cheio de calor. Feche lá os seus olhos e pense lá nisso. Hein? Está ali com a família toda, todos a jogarem à bola, todos na água quentinha aqui na Figueira, uma maravilha. Não é? Então agora comece lá a contar até 10. Alto, vá lá, cante lá. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que aconteceu àquele quadro? O que é que aconteceu àquele quadro que estava na sua mente, não é? Que estávamos lá todos. E quando começámos a contar, foi toda a vida. Foi ou não foi? Sabe? E quando nós, da mesma forma, quando nós estamos a magnificar o nosso Deus, estamos a exaltar o nosso Deus, a cantar sobre a sua bondade, sobre a sua grandeza, sobre o seu poder, não há pensamentos de incapacidade que possam permanecer na nossa vida. Certo? Certo? Amém, é isso mesmo, é isso mesmo. E sabe, por vezes nós temos que chegar a um ponto em que nós temos que nos encorajar a nós próprios. Não há mais ninguém, somos mesmo nós que temos que nos encorajar a nós próprios. Chegamos a um ponto que temos que falar para nós mesmos em salmos, em hinos, em cânticos espirituais. Amém? Em que nós estamos simplesmente a declarar a verdade. Estamos a declarar aquilo que é eterno. E estamos a interromper padrões de pensamentos que assolam a nossa mente, declarando-os, levando-os à obediência a Cristo. Amém? E quando declaramos, fazemos isto declarando a bondade do nosso Deus. Amém? Regozijai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, regozijai-vos. Amém? Diga lá comigo, regozijai-vos sempre no Senhor. Amém? Amém. Terminei. Não é? Como é que faz o pastor? Ok? E toda a gente faz uma grande festa. Amém? Quem é que foi abençoado nesta noite? Amém? Glória a Deus. Não vamos perder o nosso gozo. Sim? O gozo de Deus é algo importante na nossa vida. Seja aquilo que nós possamos estar